Neste vídeo, vamos aprender a calcular o desempenho acústico de fachadas. Abra o software Projetos. Clique em Cálculos sobre simples elementos. Selecione o item Desempenho acústico de fachadas. No campo Descrição, informe o nome do sistema de fachada a ser simulado. Como exemplo, Fachada 1. Precisaremos inserir os elementos que compõem a fachada. Basicamente, uma vedação externa composta por uma parede e uma abertura preenchida pela esquadria. Vamos realizar uma simulação com tipologias que deverão ser informadas pelo próprio usuário, conforme a seguir. Clique em Acrescentar e depois em Paredes Usuário. Clique na caixa Criar Novo e depois em Novo Elemento. Agora, clique na árvore Selecionar o tipo de elemento, Divisórias opacas, Paredes e, em seguida, na opção Paredes Usuário. No campo Descrição, informe o nome do sistema de parede a ser simulado, como exemplo, Parede Simples 4, e descrição detalhada, parede simples, largura 18 cm, peso 190 kg por metro quadrado. Nos campos Espessuras e Massa Superficial, informe os respectivos valores, sendo 18 cm e 190 kg por metro quadrado. Clique na caixa Calcular RW da massa e em seguida clique em OK. Observe que o software já calculou o valor de RW, resultando em 43,5 dB. Agora clique em Salvar e em seguida em OK. E observe que o sistema de parede Simples 4 foi introduzida na base de dados do usuário. No menu principal, clique em Cálculos sobre simples elementos e selecione o item Desempenho acústico de fachadas. Clique na caixa Acrescentar, depois em Paredes Usuário e em seguida selecione o sistema de parede Simples 4. Clique no campo Área e defina o tamanho da parede que corresponde ao valor descontando a esquadria. Vamos adotar 7,5 metros quadrados. Aperte em Inserir e observe que a linha foi preenchida com os parâmetros de acordo com a tipologia de parede introduzida. A próxima ação é inserir a esquadria no sistema de fachada. Você, usuário, precisa conhecer o desempenho acústico RW em decibel, que significa Índice de Redução Sonora Ponderado. O fornecedor da esquadria deverá informar este valor de redução por meio de um relatório de ensaio pela metodologia ISO 10140-2, que testa componentes em laboratório, como exemplo, janelas e portas. Novamente, clique em Acrescentar, depois em Criar Novo e, em seguida, Novo Elemento. Agora clique na árvore Selecionar o tipo de elemento, depois em Esquadrias e, por último, na opção Esquadrias Usuário. No campo Descrição, informe o nome para a janela que irá compor o sistema de fachada, como exemplo, Janela 1. E descrição detalhada, janela de correr, 2 folhas, dimensões 1,20 por 1,40 metros e RW 17 dB. Nos campos Área e RW, informe os respectivos valores, conforme convencionado, 1,68 metros quadrados e 17 dB. Agora clique em Salvar e em seguida em OK. E observe que a esquadria Janela 1 foi introduzida na base de dados do usuário. No menu principal, clique em Cálculos sobre simples elementos e selecione o item Desempenho acústico de fachadas. Clique na caixa Acrescentar, depois em Esquadrias Usuário e em seguida selecione a esquadria Janela 1. Aperte em Inserir e observe que a linha foi preenchida com os parâmetros de acordo com a tipologia e desempenho introduzido. Neste estágio, podemos ver que o software já contabilizou a área total da fachada em 9,18 metros quadrados e calculou o valor de R'W 24,3 dB, equivalente ao conjunto parede e esquadria. Porém, este resultado não é o oficial ainda. Na caixa Transmissões Laterais, vamos selecionar as opções Elementos de fachada pesados conjuntas, que representa as ligações rígidas usuais das construções brasileiras. Neste caso, o software aplica um índice de correção K igual a 2. Na caixa Forma da fachada, clique no botão Calcular para termos acesso às diversas tipologias de fachadas
que as normas de cálculos prevêem para aplicarem as correções correspondentes. No campo superior, podemos observar os diferentes tipos de formatos e no campo inferior, um desenho ilustrando a altura H que tem relação com a linha de vista da fonte sonora e a absorção αW, para identificar a absorção sonora do teto da sacada ou varanda. Como no Brasil não existe o hábito de utilizar absorção nesta área, praticamente em quase todas as situações iremos adotar αW menor ou igual a 0,3. Para esta simulação, adotaremos a forma de fachada plana, mantendo os parâmetros de full, sendo H menor que 1,5 metros e αW menor ou igual a 0,3. Podemos observar que a correção delta LFS permaneceu inalterada, com valor de 0 dB. Clique no botão OK. A seguir, defina o volume do ambiente referente ao sistema de fachada. Vamos adotar 23 metros cúbicos. Por fim, é necessário informar a classe de ruído 1, 2 ou 3, de acordo com a localização da habitação e sua exposição ao ruído. As opções listadas, apesar de serem classificações subjetivas, as mesmas compreendem o texto da norma de desempenho ABNT NBR 15575, parte 4. Vamos selecionar para o nosso modelo classe 3, supondo que a habitação esteja muito próxima a uma avenida muito ruidosa. Uma vez clicando nessa opção, observa-se que o software calculou o valor padrão D2MNTW, cuja nomenclatura significa diferença padronizada de nível ponderada a 2 metros de distância da fachada, e já enquadrou no respectivo nível de desempenho da norma brasileira. Os cálculos estimados resultaram em uma diferença padronizada de 21,5 dB, não se enquadrando ao nível mínimo obrigatório da norma. Uma vez finalizada a simulação, é possível armazenar o projeto clicando na respectiva caixa Salvar e depois em OK, servindo como base de dados para futuras simulações. Existe a opção de clicar na caixa Relatório para ter acesso às informações em forma de uma ficha técnica da simulação realizada, podendo estar presente a listagem de camadas do sistema de fachada calculada, clicando em Sim, ou apenas textos descritivos clicando em Não. Clicando em Sim, teremos o relatório completo do sistema de fachada simulada. É possível ainda exportar o relatório clicando nas caixas ao lado superior direito, extensões RTF ou PDF. Por exemplo, selecione Exportar PDF, atribua um nome para o arquivo e respectiva pasta de destino. Após, clique em Salvar e em seguida o arquivo PDF é aberto automaticamente. Para exemplificar, realizaremos uma nova simulação com o objetivo de enquadrar a fachada a um nível mínimo obrigatório da norma de desempenho para a situação de classe 3, com o índice D2MNTW maior ou igual a 30 dB. O nosso ponto de partida será a substituição do elemento mais fraco do sistema de fachada, que são as esquadrias. Vamos assumir uma janela de igual dimensão, com área de 1,68 m², porém com desempenho RW 26 dB. No campo Descrição, informe o nome ao novo sistema de fachada a ser simulada, como exemplo, Fachada 2. Clique em Acrescentar, depois em Criar Novo e em seguida em Novo Elemento. Agora clique na árvore Selecionar o tipo de elemento, depois em Esquadrias e por último na opção Esquadrias Usuário. No campo Descrição, informe o nome para a janela que irá compor o sistema de fachada. Como exemplo, Janela 2 e descrição detalhada, janela Maxinhar, dimensões 1,20 por 1,40 metros e RW 26 dB. Nos campos Área e RW, informe os respectivos valores, conforme convencionado, 1,68 m² e 26 dB. Agora clique em Salvar e em seguida em OK e observe que a esquadria Janela 2 foi introduzida na base de dados do usuário. No menu principal, clique em Cálculos sobre simples elementos e selecione o item Desempenho acústico de fachadas. Clique na caixa Acrescentar, depois em Esquadrias Usuário e em seguida selecione a esquadria Janela 2. Aperte em Inserir
e observe que a linha foi preenchida com os parâmetros de acordo com a tipologia e desempenho introduzido. Agora vamos eliminar a janela 1 da simulação. Selecione a mesma, clicando sobre a linha correspondente e aperte na caixa Cancelar, posteriormente em Sim. Observe que a mesma foi excluída, permanecendo a janela 2 com RW26dB. Comprovamos agora pelos cálculos estimados uma diferença padronizada de 2mNTW de 30,3 dB, se enquadrando ao nível mínimo obrigatório da norma, portanto, atendendo aos limites estabelecidos. Para armazenar o novo projeto, clique na respectiva caixa Salvar e depois em OK, servindo como base de dados para futuras simulações.